Fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. O vídeo de hoje trocar uma ideia sobre o HGLG. Mais um mês que a gente acompanhando o fundo, o HGLG que vem negociando próximo dos R$ 150, né? Já tem um tempinho aí rodeando ali os 150, às vezes cai um pouquinho abaixo, sobe um pouquinho, mas tá ali, rodeando os 150 conto. São quase 500 mil cotistas, pagou 1,10 por cota, já vem pagando 1,10 tem um bom tempo, né? E nesse mês, galera, o fundo teve uma receita de 1,2 por cota, resultado de 81, pagou 1,10, usou bastante reserva nesse mês. Aqui, galera, aconteceram duas coisas que eu não gostei muito, viu? Já confesso para vocês, que é o seguinte, tivemos duas revisionais, né, de duas operações relevantes do portfólio. O contrato da Volkswagen, que é o maior contrato do fundo, 9% da receita, foi revisionado e teve uma redução de 14% no aluguel e uma extensão do prazo de 5 anos. Já no imóvel da Ambev, que é 3% da receita, né, renovaram com uma redução de 25%, com uma extensão do prazo de 5 anos. E aí, né, ele coloca aqui, ó, destacamos que os impactos já haviam sido mapeados pelo tipo de gestão, visto que o locatário possuía um aluguel bem acima da média que o mercado praticava em suas respectivas regiões. Essas mudanças não alteram a visão do time de gestão quanto à distribuição do fundo, dado que também são planejadas outras renovações relevantes, que subirão entre 20% e 50% o preço de locação de outros ativos. Galera, eu fico... O foda é que na falta de números fica difícil da gente mensurar as coisas aqui. Porque eu me pergunto, será que esses dois aluguéis aqui eram tão mais elevados do que a média do mercado que teve que dar essa redução? Porque o mercado, a gente sabe, né, o mercado de logística está bombando, né? No dia que eu tô gravando, eu não sei que dia que vocês vão assistir esse vídeo, se vai ser no dia 11 ou não sei, eu tô gravando dia 10, sai o vídeo do BTLG, e o BTLG, cada revisional que vem, ele joga 30%, 40%, 30%, 40%, tá tendo um ganho muito forte. Então, eu não sei se aqui no HGLG, como eu falei, a gente não tem os números, fica difícil de mensurar o impacto disso aqui. Se de fato estava muito acima e reduziu um pouco e agora está na média de mercado, ou se ainda continua acima da média, isso ficou em aberto. Então, a priori, olhando assim, é uma movimentação ruim, porque diminui a receita do fundo, né? Só que a gente precisa entender um pouco, seria legal o pessoal da gestão trazer para a gente um histórico dessa questão do contrato da Volkswagen e da Ambev aí nesses dois imóveis, porque ficou muito em aberto isso aí. Falou, ó, cara, custava fazer, sei lá, um gráficozinho e tal, né? Um gráficozinho e tudo mais, que tivesse lá, né, tempo e valores. Aí mostra o valor, o galpão lá de Vinhedo. Essa merda. O galpão lá de Vinhedo subiu para X e aí ficou estável nesse patamar durante X tempo. A média do mercado era aqui embaixo, sabe? E agora a gente baixou esse aluguel um pouquinho, mas ainda continua acima da média do mercado, sabe? Podia trazer umas maiores explicações aí, né? Porque ele fala que o aluguel estava bem acima da média das regiões, mas não fala, né, o quão acima. Bem acima, galera, é muito abstrato. Bem acima pode ser o valor médio da região ser 30, eles estarem cobrando 40. Da mesma forma que para alguma pessoa pode ser 35, seja bem acima, 33, 10% acima, seja bem acima. Então a gente não sabe, entendeu? Então, assim, acho que ficou faltando essa informação, eles podiam ter trazido pra gente, assim, tipo, ó... não precisa nem dar os números, porque tem fundo que não gosta de dar os números, mas, porra, podia falar, ó, antes o aluguel era... usando números aleatórios, 30% acima da média, agora ele está 15% acima da média, ou está na média da região. Poderia trazer esses números pra gente saber, porque de fato, galera, revisional, isso vai acontecer. Você vai pegar a média da região e vai virar para o seu inquilino e falar assim, olha, a região aqui está pagando X, você paga Y. Eu tenho que aumentar ou diminuir, a depender do que está acontecendo na região. Então, assim, a gente não sabe, né? A gente, a priori, é uma movimentação ruim, que reduz a receita, mas a gente não sabe o quão acima da média estava e se ainda está acima da média e tal, né? Pelo menos teve contrapartida. A contrapartida foi uma extensão do prazo em 5 anos. Então, assim, beleza, né? Mas, de fato, poderiam ter explorado maior essas questões aqui. E vamos ficar de olho nas outras revisionais. Tem muita revisional para esse ano, galera. Muita mesmo, né? Então, e seria até legal isso aqui, porque às vezes você vai pegar assim, ao primeiro olhar, eu vi algumas pessoas mandando mensagem, nossa, que movimentação ruim do HGLG e tal, não sei o quê. Pois é, se o gestor explora melhor o histórico disso aqui,
fica legal. Se ele faz um gráficozinho, ó, na última revisional que teve, há X anos atrás, a gente conseguiu jogar um valor, sei lá, como eu falei, estou usando números aleatórios, conseguimos aumentar o valor em 50%. Né? O ganho real mesmo que a gente teve foi na última revisional, a gente conseguiu entubar uma revisional muito forte neles, mas desde a última revisional até hoje, sei lá, o mercado de logística dessas regiões pode ter se desenvolvido muito, a oferta de gama foi aumentado, e isso pressionado um pouco, frente ao que era anteriormente. Enfim, cara, como eu falei, a história ficou meio mal contada, então fica até difícil de saber, né, todos esses pontos para julgar se foi algo negativo, positivo ou neutro. Claro, a priori é bem negativo, para diminuir na renda, mas a gente precisa olhar o histórico para trás para a gente ver, porque às vezes a movimentação positiva foi feita na última revisional, não sei quantos anos atrás, e aí a gente estava surfando nessa onda até agora, né? Então, assim, faltando informação, né? Aqui na parte comercial, a vacância subiu um pouquinho, né? A Infracommerce está saindo fora do DCR, mas galera, esse imóvel é muito forte, viu? Muito bom, porque a Infracommerce está saindo de forma faseada, então ela não devolve toda a área de uma vez, ela devolve um pedacinho, depois outro e tal. E cada pedacinho que a Infracommerce vai devolvendo, eles já vão conseguindo falar, me dá que tem que ir no que quer, me dá que tem que ir no que quer, me dá que tem que ir no que tem. Isso mostra a força deste imóvel, né? Muito bom. Aqui locações, uma locação no DCR, né? Uma renovação no Luveira, que a gente já comentou, da Ambev, a da Volkswagen no Vinhedo, né? A gente comenta essa questão da contrapartida e tudo. Teve a renovação lá no HGG no Goiânia, que aumentou um aumento de 27% do valor de locação. Então, olha só, cara, é aquela coisa também, não tem como a gente ganhar todas. A gente perde numa, né? A gente tem uma redução de 14% desse imóvel, com contrapartida nesse imóvel aqui embaixo a gente tem um aumento de 30%. É um ganho e perde, né? Não tem como a gente ganhar todas as negociações. Mas, como eu falei, seria legal a gente ter o histórico pra gente entender. Mas tá aí, né? Como eu comentei pra vocês, é um ganho e perde danado. A sata de locação, previsto para abrir uma locação da Shopee lá no DCR, a Infracommerce devolvendo, eles estão pegando. Uma renovação com a Kremer no Blumenau. Vamos ver isso aí. Kremer, esse imóvel do Blumenau, cara, tem muito tempo dentro do fundo, hein? Vamos ver como é que vai ser. Teve uma locação de 3 mil metros lá no São Carlos, né, lá da Electrolux, e um módulo lá no Goiânia, que vai ser locado assim que for devolvido. Isso também mostra a força do imóvel, né? O que ele está saindo já tem outra pessoa para pegar. Ele comenta, ó, a Infracommerce devolveu 31 mil metros, 4 módulos, sendo que eles já alugaram 3 desses 4. Então, e já está em conversa para alugar o último. Então você vê a força desse DCR, aquela coisa, abriu espaço, o nego já quer voar em cima. Na parte de previstos, tem a Primatec, que vai sair fora lá do Goiânia, e essa Gobor lá do Goiânia, que também não vai renovar. Na parte técnica são os desenvolvimentos, o G300 lá de Tupéva está em fase final aí, tudo mais, checklist, etc. E o galpão lá de Simões Filho está 50% concluído. A gente vai ver lá embaixo, nas obras e desenvolvimentos. Aqui a receita, veio bem baixo, 27 milhões, pagou 37. O acumulado, que era 82, caiu para 53 centavos. Vamos ficar de olho. Tem tempo que a HGLG não vende nada. A gente sabe que ele precisa vender alguma coisa e vamos ficar de olho aí, cara. Tem que vender, não tem jeito não. Aqui, o retorno total do fundo, né? Entendeu o que falar, né? É absurdo. Liquidez e tudo, multicoxista, quase nos 500 mil. Composição do patrimônio. Em vídeos passados já comentamos aqui, né? Estamos em época de vacas magras do HGLG. De fato, pouco dinheiro, frente ao que ele já teve no passado. Infelizmente, galera, eu já comentei isso, mas comento novamente, esse fundo perdeu umas 2 janelas de emissões por conta dessa negociação entre Credit e Pátria, que isso atrapalhou bastante. E aí o fundo perdeu essas importantes janelas que ele tinha. Cara, se pensar, o fundo poderia estar aí tranquilamente jogando baixo, 1,5 bi maior do que ele é hoje. Jogando baixo, né? Jogando baixo, né? Mas faz parte. Aqui, parcelas e tudo, aquisições que tem que pagar e tudo, aquela coisa toda, muita coisa assim, né? Várias coisas até 12 meses. Tem umas a pesada mesmo, essa aqui, ó, da Log, lá de Goiânia, que é 150 milhões de reais. Se a gente pegar aqui quanto que ele tem de grana, olha só, LCI e renda fixa. É exatamente esse valor. Eu estou falando, estamos em época de vacas magras do HGLG. Né? Ele precisa vender imóvel para conseguir dar uma equilibrada nas coisas, né? Seria bom. Não que ele tá, vai
vai ficar igual o XPML? Não, mas que a gente está num momento apertado de HGLG, a gente está. Né? Nos últimos, sei lá, deixa eu ver, só de canal, nós estamos indo para 3 ou 4 anos, eu acho, se não me engano, tanto de canal aí. Enfim, nos últimos 4 anos, 5 anos, eu acho que estamos no momento que o HGLG esteve mais pobre, digamos, entre aspas, né? Com menor liquidez dos últimos anos aí, né? Vezes mais contratos para esse ano, 14%, revisão tem muito, como eu falei, cara, eu esperava que essas revisionais, cara, putz, viessem assim, todas muito boas, mas teve essa questão aí da Volkswagen e da Ambev que não foram tão legais. Mas vamos ver aí, quem sabe também, já dando a dica para eles, quando acabarem essas revisionais desse ano, fazer pra gente um apanhado de todas. Podia se fazer isso, seria legal. Ó, das revisionais do ano de 25, faz uma tabelinha no final do ano, aí eu já tô dando de lambuja pra vocês, hein, a ideia. Final do ano, revisionais que ocorreram em 2025. A listinha com todas. Ganho ou perda no valor de locação. E no final, ganho ou perda no valor de locação total do fundo. Seria legal, hein? Aí, ó, já catei a pedra aí pra vocês, depois vocês me mandam um agrado aí, um caraminguá, por eu ter dado a ideia, né? Tô sacaneando, galera. Não precisa mandar nada, não. Né? Se quiser mandar um copinho daqueles Stanley da Pátria, ia ser legal pra caramba. Tem umas gestoras que mandam, galera, uns presentes de vez em quando aí, mas já é mais época de Natal e tal. Mas eu tenho lá em casa um copinho desse da Stanley, da Fator. Pô, um copo mó bom, adoro esses copinhos pra tomar cerveja. E tem o do canal também, hein? Enfim, mês de reajuste dos contratos, a gente vê. Abril, maio e junho, né? Exposição pro locatário aí e tudo mais. A alavancagem dele tá sob controle, tem um saldo devedor aqui, galera, que ele tem a pagar. E como eu falei, se a gente pegar e olhar a liquidez dele, não tá muito boa não, né? Se você fizer os cálculos aqui, ó. Olha lá, LCI 108, mais o que tem de renda fixa, 49. 157 milhões, que é praticamente o que ele tem que pagar aqui da log. Depois vai sobrar 313 em fundo imobiliário mais 112 em CRI, 425 milhões de reais. Mas esse dinheiro não está tão líquido assim não, principalmente o de fundo imobiliário. E aí vai ter que começar a vender fundo imobiliário no prejuízo para bancar essa parada aqui. Então, como eu falei, estamos na época de vacas magras. Por isso que eu acho, algo me diz que eles vão acabar vendendo imóvel para equalizar isso aqui. Que tá pedindo já, viu, galera? Pra vocês verem, o fundo já tá pedindo. Aqui a gente vê as obras de desenvolvimento, o Itupeva já está finalizado, estão aí na parte de checklist, e o Simões Filho lá na Bahia já está metade do galpão pronto. Cara, galpão sobe muito rápido, né? É impressionante como é que você consegue subir um galpão de forma extremamente rápida. Beleza, galera? Então é isso aí, temos falado de HGLG neste mês. Qualquer novidade eu volto aqui, mas vamos de olho aí, vamos pra cima. Beleza? Então valeu, até a próxima. Fui!